todos que acompanham esta live desta igreja, pelo canal do YouTube, em qualquer canto, em qualquer parte, seja saudado com a paz do Senhor Jesus. Estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, sob o cajado do pastor Isaac Luiz. Esse trimestre foi nos concedido a oportunidade e o privilégio de estudarmos na Bíblia Sagrada os profetas menores. Foi-nos proposto pelo comentarista das 13 lições que seriam feitos paralelos entre o período que esses profetas menores viveram e os dias atuais. Desde então, nós temos aprendido com os outros demais professores da nossa escola e também através dos comentários da revista, e descobrimos o quanto atualmente o nosso sistema de coisas é parecido com o sistema que os profetas menores enfrentavam. Nós já observamos que existe um ciclo vicioso de ignomínia, de prevaricação, de iniquidade do homem em relação a Deus, se repetindo e se repetindo. Por isso a importância de nós nos reunirmos sempre na casa do Senhor, para renovarmos, conforme o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que residiam ali na cidade de Roma, para que possamos renovar a nossa mente, para que possamos renovar o nosso entendimento. O pecado e o mundo se reinventa para continuar atrativo, para continuar colorido, para continuar subtraindo as pessoas do caminho da salvação. Quando o mundo começa a perder o brilho, quando a sociedade começa a perder a sua força de atração, o adversário das nossas almas, o anticristo, ele sempre reinventa algo novo para continuar destruindo almas. Por isso estamos felizes e gratos a Deus. Deus abençoe, irmão Emerson. Muito obrigado. Estamos felizes e gratos a Deus, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele renova o nosso entendimento. O mundo se renova no maligno, e nós nos renovamos no entendimento de quem é Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías disse que qualquer arma forjada contra nós não prevalecerá. O mundo, o adversário, o anticristo, ele forjou uma nova arma, um novo método de ensino, mas essa nova arma contra o crente não prevalece. A apostasia não prevalece na vida do cristão, graças ao Espírito Santo de Deus e o conhecimento da palavra. Então você é feliz e eu sou feliz por poder participar dessa escola, chamada Escola Bíblica Dominical. A lição de número 9 traz o título Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Há um consenso, há uma concordância entre todos os teólogos da palavra de Deus, de que o profeta Abacuque talvez fosse o mais espiritual de todos os profetas. O profeta Abacuque, ele não era aquele profeta que profetizava contra nações, que profetizava contra a apóstata Judá. Não. O profeta Abacuque, quando lemos o livro dele, é como se fosse anotações que ele anotara ao longo de um período de tempo, conversando com Deus, observando os fatos que aconteciam na sua época e também em períodos de oração.
O profeta Abacuque entendeu e recebeu de Deus a informação de que os caldeus estavam chegando, que eles eram maus, iníquos e ímpios, eles eram os babilônicos, afinal de contas. Mas ele expressou, ele exclamou dizendo: o justo pela sua fé viverá. Um rei chamado Zedequias não entendeu a expressão do profeta. Porque quando os babilônicos chegaram, que eles invadiram Jerusalém, que começaram a levar cativos e levaram Daniel, Misael, Ananias, Azarias, levou também o profeta Ezequiel. Abacuque entendeu, eles eram mais ou menos contemporâneos, irmãos, é de fato isso. Abacuque entendeu que no meio de toda aquela mazela e mal, o justo viveria, não morreria. O justo viveria pela fé. Fé em quê? Fé na esperança de que Deus, apesar do momento ruim, que Deus, apesar do momento difícil, Ele nunca abandona os seus. Ele é um pai presente, Ele defende, Ele guarda. Por muitas das vezes pensamos o contrário, que estamos só. Mas é quando, na verdade, Ele está observando-nos. E vamos aprender também, já ouvimos aqui, o nosso superintendente de hoje, o evangelista Celso Miura, quando ele leu que o silêncio de Deus é pedagógico. Abacuque, pedagógico, é com o intuito de ensinar. Quando Deus se cala, Ele quer ensinar uma lição. Abacuque aprendeu isso, porém o rei Zedequias não aprendeu. Zedequias liderou uma revolta. Zedequias tentou enfrentar a Babilônia com espadas, com cavalos, com escudos. E por isso, os babilônicos se enfureceram muito mais contra Jerusalém e destruíram ela além da conta. Além do que eles tinham em mente fazer, eles fizeram por causa de Zedequias. Se ele tivesse confiado no Senhor e esperado, menos mal teria vindo sobre os judeus. Por isso, irmãos, precisamos aprender que às vezes Deus está em silêncio, mas Ele está nos ensinando alguma coisa, sem palavras. Eu sempre repito aos irmãos, minha avó, Dona Geminiana Ferreira de Souza, nunca me bateu. Quando ela queria me ensinar uma lição, eu subia muito em pé de manga. Eu gostava de brincar de pique e pega em cima de pé de manga, pé de caju, em cima de pé de jambo. Os irmãos sabem que jambo, pé de conde é podre. E vovó via eu com a molecada na rua correndo, brincando de pique e pega, e não gostava. E falava, Fernando, vem para casa. Eu não ia de jeito nenhum. Aí ela ficava em silêncio. Aí eu chegava na hora do almoço, eu ia para casa, a vovó fazia a comidinha, sem sal, ela tinha diabetes, servia ali o prato para mim comer e não me falava nada, irmão Fernando Costa. Me dava comida, fazia suco de maracujá, me dava com muito açúcar, do jeito que eu gostava, e ficava em silêncio. De tarde em silêncio, ia dormir em silêncio. Vovó passava 2, 3 dias em silêncio comigo. Irmãos, no primeiro dia, tudo bem, não entendia. Mas no segundo dia, já amanhecendo o terceiro dia, sem vovó falar nada. Eu já sabia que vovó tinha ficado chateada comigo, porque eu não fui para casa quando ela chamou. Em silêncio. Deus trata com o homem em silêncio. Irmãos, quando Deus fica em silêncio, você começa a fazer conjecturas, varreduras, né? Autoanálise, psicanálise. Você se torna um psicólogo de si mesmo. E você chega no ponto. Não dizem por aí que quando a pessoa
come uma comida ruim, que o corpo rejeita em forma de vômito, na hora ali a pessoa não vem na consciência, o que é que fez mal? Muitos falam isso, eu nunca parei para observar, eu não tenho esse sangue frio de observar, não dá tempo, mas dizem que é. Deus, ele faz isso, ele fica em silêncio para nos analisarmos. O próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. O apóstolo Paulo ensinou, entre tantas outras coisas, o quê? O apóstolo Paulo ensinou que é o homem que se autoexamina. Não é verdade, irmão Gideon? É o homem que faz autoanálise no dia da Santa Ceia. Ele se examina. Examina-se, pois o homem é a si mesmo. Somos nós que nos examinamos. E Deus fica em silêncio para forçar o homem e a mulher a realizar um autoexame. Deus aqui, no tempo de Abacuque, começou a ficar em silêncio. Como Abacuque era muito próximo de Deus, ele começou a falar com Deus de maneira bem aberta. E Abacuque diz o seguinte, isso aqui é Abacuque falando com Deus. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? É capítulo 1. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Quando ele diz o ímpio cerca o justo, é que o ímpio passa na frente do justo, né? Para ganhar a causa, o justo está quase ganhando, mas o ímpio com o dinheiro cercava, ou seja, passava na frente e ganhava a causa. E tinha muito sangue, muita violência, e Deus estava em silêncio. E isso incomodou um pouco Abacuque. Agora vamos entrar aqui no tópico 1, e vamos conhecer um pouco mais de Abacuque. E, ao conhecermos já no tópico 1.2, nós vamos ver a resposta que Deus deu a este profeta tão atribulado, né? Um homem cheio de amor, um homem que não profetizou para outras pessoas, né? O profeta profetizava de Deus para o povo. Esse aqui, Abacuque, era diferente, né? Ele profetizava do povo para Deus. E às vezes a gente vê o quanto ele tinha intimidade com Deus, o quanto ele tinha liberdade para confrontar a Deus em relação às coisas que ele via acontecer. Conhecendo o cenário do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Donald Stamps, da revista, da comentarista bíblico, ele afirma que o ano fora, na verdade, 605 e 606 antes de Cristo. Nessa época, havia uma desordem interna entre o povo. Foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências que eram a Assíria e o Egito. Então, o profeta Abacuque, como nos foi informado, viveu por volta do ano 600. Abacuque, no seu original, significa abraço. Abraço. Abacuque não data as suas profecias, mas mediante o que ele viu e que narrou e presenciou, ele desenvolveu o seu ministério entre o ano 605 e 606. Ele não teve a preocupação, né, de informar, como todos os outros profetas faziam. Eles informavam o ano, o rei que imperava naquele ano,
e dava a profecia ao povo. Como ele não profetizava ao povo, ele escreveu de maneira diferente. Ele não se preocupou em falar o ano, não se preocupou em falar o rei, ele se ateve a narrar os fatos. Aí quem lê entende. Todo mundo sabe de cor e salteado que o último rei de Judá foi o Zedequias, que não esperou e não quis viver pela fé, e que a Babilônia invadiu Israel nesse período e levou Sadraque, Mesaque, Abednego na primeira leva, levou Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias, Ananias. Levou o profeta Ezequiel, aquele daquela profecia tão conhecida, do vale de ossos secos. E é tão conhecida aquela profecia, e eu fiquei pensando hoje de manhã, eu já ouvi pregadores pregar que o vale fedia carne podre. Oh, meu Deus, era uma visão, gente. E a Bíblia diz que os ossos, irmão Fernando, estavam secos, sequíssimos. Onde é que estava essa carne, Gideão? Me ajuda. Na mente desse pregador, né? Deve ter comido muita carne aquela semana. Enfim. O profeta Abacuque não foi levado cativo. Eu não sei porquê. Eu não consigo te explicar. Eu não tenho essa informação. O profeta Jeremias também vai narrar que existia um povo na época, próximo à época de Abacuque, chamado os Recabitas, descendentes de Recabe. Quando os babilônios invadiram Israel, que entraram em Jerusalém, levaram só os israelitas. Aí Jeremias perguntou para os Recabitas, o que os Recabitas estavam fazendo dentro de Jerusalém. Porque era conhecido, e a Bíblia vai falar no livro de Jeremias, que os Recabitas eram israelitas, mas não misturava com os israelitas. Eles não bebiam vinho, eles não construíam casa, eles não plantavam, porque eles não queriam se misturar com Israel. Aí Deus vai falar com Jeremias o seguinte: Jeremias, vai até a casa de Recabe, vá até os Recabitas e oferece vinho para eles. Jeremias foi lá e eles falaram para Jeremias: não, sai daqui com esse vinho, tira esse vinho da nossa mesa, porque nós não bebemos vinho. Aí Deus vai dizer para Jeremias: ó, Jeremias, o antepassado desse povo falou que não era para eles beber vinho. Até hoje as gerações se passaram e eles não bebem vinho. Eles não plantam, eles obedecem ao antepassado dele, que já morreu. Aí então Deus vai dizer para Jeremias: o meu povo é diferente, o meu povo não me obedece. Me trocou a mim, manancial de água viva, e adquiriu para si cisternas rotas que não retêm água. Enfim, os recabitas não entravam em Jerusalém, mas lá vêm os babilônicos. Quando eles entram em Jerusalém, dizem que os recabitas estavam de braços cruzados e responderam para Jeremias: nós viemos até Jerusalém por causa da invasão. Em outras palavras, chegou a hora de Deus castigar os pecadores, chegou a hora de Deus ensinar uma lição para vocês, e nós viemos ver de perto. Aí eu pergunto aos irmãos: quem contou para os babilônicos que aqueles israelitas que estavam ali era da família de Recabe? Quem é fiel a Deus é conhecido. O mundo conhece quem é fiel. Não precisa a pessoa falar: eu sou, eu faço, aconteça. Não. A sociedade vê quem faz, quem acontece. A igreja vê. Não precisa. Todo mundo que te conhece sabe que você é uma serva, que você é um servo de Deus. Chama-se testemunho. Babilônia foi embora com um monte de israelitas e ficaram para trás os idosos, ficaram para trás os inválidos, ficaram para trás o profeta Jeremias, e os recabitas também ficaram para trás. Era mais ou menos isso que estava prestes a acontecer nos tempos de Abacuque. Mais sobre Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, versículos 6 a 11, no meio de toda aquela lamúria dele, Deus falou com ele sobre a marcha babilônica em direção
a Carquemes, a última resistência daquele mundo antigo que ficava dentro dos territórios egípcios. O último país, a última potência, a última nação a tentar bater de frente com os babilônicos foram os egípcios. E a grande ruína de Zedequias e Israel foi confiar no Egito. Hoje não se prega mais sobre isso, mas eu fui jovem num tempo onde os pregadores pregavam muito, comparando o Egito com o mundo, que não se deve voltar para o Egito, que se não se deve comer as coisas do Egito, que se não se deve participar da cultura do Egito, e principalmente não se deve confiar em egípcio. O Egito simboliza o reino das trevas, o reino do anticristo, um reino apóstata que leva todo mundo que habita naquele reino para uma região sombria, longe da presença de Deus. E a Bíblia, por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que Cristo nos transportou dessa região de trevas, para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Enfim, a Babilônia destruiu Carquemes e Abacuque já sabia disso. Irmãos, coisa boa é ter comunhão com Deus, que quando o problema chega, quando a época chega, o profeta, o servo de Deus, já foi avisado por Deus. Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. No capítulo 3, versículo 19, também está escrito que Abacuque era músico levita em Jerusalém. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 19. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre meus instrumentos de música. São palavras de Abacuque. Ele escreveu o versículo 19 como um corinho e deu para o cantor-mor, que cantava no templo em Jerusalém, louvar ao Senhor, enquanto ele tocava os seus instrumentos. Não se fala aqui qual instrumento é, mas ele era instrumentista. Então, se ele era instrumentista, ele era da tribo de Levi, porque só os levitas poderiam louvar a Deus. E somente os da família de Arão poderiam ser sacerdotes. Eu lecionei uma outra lição aqui, que tinha gente criticando o profeta, se me falha, deixa eu voltar atrás aqui, o profeta, lição de número 7, eu creio. Amós, alguém sussurrou Amós ali, isso mesmo, irmãos. Tinha alguém criticando o profeta Amós, e o comentarista da revista citou um teólogo que estudou e descobriu que o profeta que estava criticando Amós não era de uma família sacerdotal, por isso não tinha o direito de ser sacerdote. Mas a Bíblia está dizendo que Abacuque estava tocando, e eu creio que ele era levita, sim, porque Abacuque era fiel a Deus. Ele não pertencia ao alto círculo da sociedade que estava comprando o juízo, que estava oprimindo o pobre. Então, se ele estava ali, é porque ele tinha direito de estar. Era um homem fiel a Deus. E para concluirmos aqui mais uma informação de Abacuque, Abacuque achou muito estranho o fato de Deus usar uma nação deploravelmente ímpia. O profeta Abacuque, irmãos, no capítulo 1, ele está falando com Deus de todas essas mazelas que ouvimos. Aí, de repente, Deus cala ele e Deus responde ele. E Deus começa a falar que vai levantar uma nação violenta como leão, um povo forte, impiedoso e iníquo, que seria a mão de Deus na terra. Era Deus que ia usar os babilônicos. Deus disse para Abacuque que ia usar os babilônicos. E o fato disso, irmãos, é tão tremendo, é tão grande, que os irmãos vão ver que
lá na frente, Daniel, dentro daqueles reinados ali, graças a Daniel, nós percebemos o tanto que Deus usava os babilônicos, o quanto que Deus era com eles. Deus chegou a colocar Nabucodonosor, para não matar Nabucodonosor, para não consumir ele, para não desperdiçar a alma de Nabucodonosor, Deus colocou ele para comer mato 7 anos. 7 anos ele ficou lá no meio do mato. E Deus em silêncio, o silêncio de Deus é pedagógico, eu volto a repetir. Ele ficou lá, dormindo com os animais, comendo com os animais, vivendo no meio do mato lá, né? Tem uns pregadores chiques que dizem que ele se tornou um licantropo, é uma espécie de lobisomem, não sei se é isso não. Eu sei que ele viveu com os animais, comeu com os animais, comia, e era esse ponto final, é o que a Bíblia diz. Vamos entrar em fantasia. Mas chegou uma hora que em silêncio, sem Deus falar nada, Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu que só Deus era o Senhor, que só Deus era Deus de fato. Aí do nada ele recobrou o sentido, pegou suas coisinhas e voltou para o palácio. E continuou o seu reinado, e Deus continuou usando ele para abençoar o povo ali no cativeiro. Tópico 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impiedoso reinado de Jeoaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim e também pôde ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Glorificado seja o nome de Deus que usou este profeta. Muitos profetas morreram e não viram o seu ministério ser confirmado na terra. Abacuque teve o privilégio. 20 anos depois, ele contempla as profecias que saíram da boca dele se cumprir. Aí, amados irmãos, o comentarista aqui, ele cita outro comentarista, comentário Beacon. Lá diz assim: embora Abacuque seja chamado de profeta, Nabi, não é um mensageiro no sentido tradicional. A função do profeta era falar com o povo em nome de Deus para proclamar a vontade divina que foi recebida em revelação especial. No caso dele, né, o caso de Abacuque, vemos justamente o inverso. Abacuque fala com o Senhor em nome do povo, mantém um discurso com Deus e faz de maneira tal que quase chegamos a classificá-lo como um cético em vez de um profeta. Né? O Beacon, ele diz que Abacuque se expressa de maneira cética, porque ele fica perguntando: o Senhor está aí no céu, vendo tudo acontecer e não vai fazer nada? Né? Onde está o Senhor que está vendo a viúva padecendo? O Senhor não está vendo o órfão sendo abandonado? O Senhor não está vendo a injustiça? Não vai fazer nada, vai ficar aí parado? Era assim, mas com um tom mais firme. Abacuque falava com Deus. E Deus se ofendeu disso? De maneira nenhuma, irmão. Deus sonda o coração. Deus sabe quando há uma sinceridade, um fogo, um fervor no coração do homem e da mulher. Moisés, quando viu o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, que tinha demorado 40 dias para Deus fazer, ele quebrou elas na hora. Deus conhece, Deus sabe, só Ele pode julgar. Aí o profeta escuta Deus dizer o seguinte: trarei os babilônicos. Aí o profeta vai mudar de tom. Lá no capítulo 3 ele vai dizer o seguinte, no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica
e na tua ira lembra da misericórdia. Porque o que Abacuque ouviu que Deus iria fazer, Abacuque falou, não, vai ficar pior do que está. Vai ficar pior do que está, esse negócio aqui não vai prestar. E ele diz o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eram 70 anos de cativeiro, 70. Abacuque diz, aviva, ou seja, traz vida a algo que já morreu ou que vai morrer. Abacuque queria ouvir Deus falar, e Deus sai do silêncio e fala. Mas quando Deus fala, assusta o profeta. O profeta percebeu que ia ficar pior. Mas ele diz, Senhor, tem misericórdia no meio dos anos, notifica a tua obra, né? Dá continuidade à tua obra, faz o mundo conhecer a tua obra. Quando o Senhor estiver irado, lembra que o Senhor é misericórdia. Essa foi a oração de Abacuque. Foi ouvida? Foi. Os 70 anos de cativeiro, talvez não foi os piores 70 anos que Israel já enfrentou. Israel enfrentou coisa muito pior, porque na Babilônia eles poderiam comprar, eles poderiam vender, eles poderiam construir as suas casas apaneladas, como o profeta Ezequiel vai dizer. Eles poderiam fazer conforme bem quisesse lá dentro. A coisa na Babilônia estava tão boa para o povo de Deus, que quando Dário liberou o povo para voltar, pouca gente quis voltar. Pouca gente quis voltar. Neemias foi, reconstruiu o muro. Né? Esdras foi, restituiu a pregação. E é graças a Esdras que nós temos a Bíblia nesse compilado de cânon organizado, de Gênesis a Apocalipse, como temos hoje. Eles voltaram, organizaram tudo. Mas a Bíblia mostra, e os estudos mostram, que muitos dos judeus não voltaram. Porque estava bom demais o negócio na Babilônia. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus ouviu a oração de Abacuque. Quando Deus falou como seria, Abacuque disse, não, Senhor, abençoa o povo lá. O Senhor está enfurecido, o Senhor vai ensinar o povo através da pedagogia do silêncio. Mas abençoa o povo lá. E Deus foi tão bom em responder a oração do Abacuque, que tinha profeta profetizando lá dentro. Ezequiel estava lá no cativeiro profetizando. Daniel estava lá profetizando. Sadraque, Mesaque, Abednego pregando para Nabucodonosor. Pregou para Nabucodonosor e disse o seguinte, ó, se Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nada temos a responder sobre esse negócio. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais, os carrascos morreram, jogaram os 3 jovens lá dentro, depois da pregação. E haviam 4, porque o 4º homem chegou para atender a oração de Abacuque. Então, irmão, Deus responde a oração. Eu sei que no tempo certo e na hora certa, um 4º homem vai chegar na sua vida. Um 4º homem chegará na minha vida para responder orações que fizemos há muito tempo atrás, que às vezes hoje nem lembramos mais. Né? Que nosso pai fez por nós, que nossa mãe fez por nós, porque Deus é presente e ouve oração. Bom, tópico 1.2, a mensagem do profeta. Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. Ele é que se dirigiu a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. Abre aspas. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, quando Deus finalmente restaurar seu remanescente de Judá. Amados irmãos, olha, diálogos de Deus são sempre atraentes. Olha a conversa que ele estava tendo com o Abacuque. Pega umas tábuas e escreve a mensagem de um jeito que até quem passa correndo
consiga ler. Irmãos, isso é outdoor. Isso é proclamar, isso é marketing. Tem gente que diz que a Bíblia é atrasada. Oh, meu Deus. Irmão, a Bíblia é uma coisa incrível, tão viva e tão atual. Se você começar a estudar a Bíblia, você fica bobo de ver o tanto que a Bíblia é atual. Ela é viva, ela é atual porque ela é viva. Outro dia apareceu um negócio aí, lua cor de sangue, né? Pouco se tinha ouvido falar de lua cor de sangue. Lua cor de sangue, lua cor de sangue, né? O povo ficou bobo. Qualquer bagual, lua cor de sangue. Coisa nova, não. Vai lá no livro de Apocalipse, vocês vão ver que lá está dizendo que quando tivesse perto do fim, quando tivesse perto do arrebatamento da igreja, surgiriam sinais tais como o rio Tigre e o Eufrates secar na Turquia e também luas com cor de sangue. Aí os cientistas vão explicar, né, que são os raios ultravioleta sendo filtrados pela camada de atmosfera, né, o prisma refratário, blá, 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 coisa nenhuma, irmão. É o sinal de que Jesus está voltando. A Bíblia é atual, ela é viva e está aí. Para quem quiser degustar, para quem quiser se servir desse banquete, ela está aí, disponível. Não sei como ele escreveu, se ele escreveu grande, se ele escreveu deitado, de uma forma que a gente vai passando assim, vai correndo, e o trem vai mudando de perspectiva. Porque os irmãos já viram umas fotos, uns quadros, um tipo de letra, né? Tem coisa tão interessante de se ver. Às vezes você tenta fugir do olho de alguma pintura, às vezes você não quer ler alguma coisa, mas todo jeito que você faz, está ali para você ler. E Deus disse para Abacuque, escreve de um jeito que quem passar correndo, parece que Deus sabia que muita gente ia sair fugido dali, né? Sem esperança, né? Passa um pai e uma mãe correndo, desesperado, vê aquela placa grandona, enche o coração de esperança, às vezes em momentos de sofrimento, está lembrando que leu. Deus se preocupa com o nosso bem-estar, Deus queria o bem-estar do povo, mesmo que o povo estivesse no cativeiro. Tópico 1.3, o ousado questionamento do profeta. O profeta Abacuque não conseguiu entender a demora de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo. E também a infidelidade do povo de Deus. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Abacuque 1, de 2 a 4. Ao observar tudo isso acontecendo, os profetas se enchem de coragem e se dirigem a Deus. Não com desrespeito ou arrogância, mas com sinceridade no coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam. Conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo o que ele contemplava. Abre aspas. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por quê? Pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Isso aqui é o Abacuque, encarando o Criador de todas as coisas. Que ousadia do Espírito, irmãos. Que ousadia havia da parte do Espírito Santo na vida desse profeta, de afrontar o Deus Criador de todas as coisas, a ponto de perguntar, onde é que o Senhor está quando o ímpio devora o justo? Eita, glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, é através dessa ousadia que vamos entrar no céu, que subiremos no arrebatamento. Para se salvar, para o homem se salvar é impossível, mas para esse Deus aqui, que opera na vida de pessoas simples como Abacuque, tudo é possível. Tópico 2, vamos acelerar. O silêncio de Deus. Porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz. Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim
como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Se a aflição superar a fé, não ouviremos a voz de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tópico 2.1. Até quando? A pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso, é imprescindível que no ato de fé e confiança na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entreguemos a Ele, sem reservas, todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a fé. O comentarista, com base na Bíblia, nos incentiva a irmos falar com Deus sem reserva sobre as perturbações do nosso coração e sobre as coisas, irmão Leonardo, que fragilizam a nossa fé. É permitido, viu? É permitido. Da mesma forma que também é permitido fazer prova de Deus. É permitido. Com educação e com respeito, Deus não irá nos fulminar de maneira nenhuma. Do jeito certo, poderemos falar com Deus sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto que esteja perturbando o nosso coração e fragilizando a nossa fé. Aqui no tópico 2.1, o comentarista ele já começa a trazer o contexto de Abacuque para os dias atuais. Ele diz assim, que ainda hoje, muitas pessoas e muitos cristãos, e isso aconteceu em diferentes épocas, questionam a Deus e fazem a pergunta através de um desabafo. Até quando? Até quando? Aí o comentarista diz o seguinte: somente Deus tem e é a resposta que todos precisam. Somente Deus é. Por exemplo, vamos falar de política. Não, todo mundo olhou para mim. Tinha um povo lendo a revista. Aleluia. Tinha alguém quase desligado. Eu falei, vamos falar de política. Sim, irmão, de política. Veja bem, nosso país foi dividido e foi polarizado em apenas 2 partidos. Eu posso estar falando bobeira, mas temos mais de 100 partidos. Mas parece que só existe 2, né? O lado esquerdo e o lado direito, o A, o B, ou um ou outro. Muitos acreditavam que o lado esquerdo seria a solução para o nosso país. E muitos acreditavam que o lado direito seria a solução para o nosso país. Ficou provado, irmão Reis, que nenhum e nem outro é a solução para o país. Porque se surgir um ser humano e resolver os problemas da sociedade, se as coisas começarem a ficar boas demais, então a Bíblia Sagrada que nós carregamos é mentirosa. Porque, irmão Reis, daqui para frente, como diz o ditado, é só para trás. Para mais perto do fim, as coisas vão apertando ainda mais. As coisas vão se dificultando ainda mais. Aí eu pergunto para as irmãs e para os irmãos, como é que um político de A ou B vai fazer as coisas melhorarem se a Bíblia, inefável, que não falha, que não erra, disse que no princípio do fim haveria guerras, rumor de guerra, terremoto, peste, doença incurável em vários lugares.
E ainda afirma, isso não é nem o fim, é só o princípio do fim, é só o princípio das dores. Então o comentarista está dizendo, somente Deus tem e é, não está em A ou B. Viu? Eu falei de política e você não se escandalizou com isso. Irmãos, o negócio é a Bíblia, o negócio é a palavra. O negócio é a palavra. Vamos ficar na palavra. Vamos falar para você, mas não, fica na palavra. Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas. Vamos ficar na palavra, na palavra. Ah, Fernando, mas você está querendo virar testemunho de Jeová? Você não quer mais servir os governantes? Você quer liderar uma insurreição? Não, de maneira nenhuma. Eu quero fazer o que a Bíblia fala, orar para os que estão em eminência e para que haja paz em Jerusalém. Entregar a minha vida ao Senhor. É isso que eu devo fazer. E os irmãos também. Tópico 2.2. Por que Deus não intervém? Pois não, irmão João? Pode falar. Esquece Jerusalém. Porque se lá não tiver paz... Muito bom, irmão João. Por que Deus não intervém? Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontavam com seu estilo de vida. Abre aspas, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e permanecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a extensão. Por que Deus não intervém? Sempre que Deus está em silêncio na Bíblia, em algum ponto ele vai sair do silêncio e quebrar o silêncio e falar e transmitir a vontade dele. O silêncio serve para chamar a atenção. Tem até uma frase por aí que diz assim: ao falar, cuide para que suas palavras sejam melhores do que o silêncio. Já ouviu essa frase por aí? Ao falar, cuide para que suas palavras sejam melhores que o silêncio. Irmãos, é difícil falar em face a essa frase. O silêncio é maravilhoso e chama a atenção. E Deus usa o silêncio para chamar a atenção de pessoas. Todos terão a sua atenção voltadas para Deus? Não. Existe em todo mundo uma casinha com 4 paredes chamada igreja. Que aqui eu quero dizer presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, OBPC, Deus é amor, fogo no altar, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá de Alexandrina, Caverna de Adulão, em Alexandrina. Como é que é o nome da cidade? Alexânia, tem uma cidade, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Caverna de Adulão. Bola de Neve. Os irmãos lembram de mais algum aí? No mundo inteiro tem um monte de casinhas quadradas como essa, chamada igreja. Todas têm a sua plaquinha e o seu nome. Dentro desses lugares, tem pessoas que tiveram, por causa do silêncio de Deus, a atenção voltada para a palavra. Nem todos se salvarão. Não adianta nos iludirmos e acharmos que 100% vai ser fiel. A Bíblia vai dizer o seguinte: tem 2 dormindo, um vai subir, o outro vai ficar. Tem 2 no campo, um fica, outro sobe. Tem 2 no telhado, um fica, outro sobe. Pela Bíblia é 50%.
Mas se eu for perguntar para os irmãos, particularmente fora da transmissão, os irmãos vão ter coragem de falar para mim que é 5%. E eu vou concordar com os irmãos, vou dizer que às vezes até menos que isso. Amados irmãos em Cristo Jesus, são só 50%. O silêncio de Deus atrai a atenção de um pouco. Atraiu a sua atenção, atraiu a minha atenção. Por que Deus está em silêncio? Porque Deus é mau? Não. Ele está tentando chamar a atenção de alguma forma. Os irmãos vão ver que quando o rico Lázaro morreu, ele foi para um lugar pertinho do seio de Abraão. Aí ele disse para Abraão, primeiro ele pediu água, né? Tinha o Lázaro que tinha morrido, era pobre, e tinha o fazendeiro rico. O fazendeiro achou que Lázaro ainda era pobre. Não, Lázaro não era pobre lá mais. Lázaro era salvo agora. Manda aqui, Lázaro, molha a ponta do dedo e toque na minha língua, porque aqui o fogo é demais, o calor é demais. Manda alguém ir lá na minha casa, falar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus filhos, servir a Deus de verdade, porque o lugar que as pessoas vão que não servem a Ele é ruim, aqui é ruim. E Abraão vai dizer, não, lá eles tiveram a lei e tiveram os profetas. Nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão se converter. Por quê? Porque teria fala, né? Aparece um morto e vai falar. Não, isso aí não era permitido, não. Abraão diz, nem se um morto ressuscitar, eles vão crer. É verdade, irmão, Jesus ressuscitou e eles não creram. Aí sabe o que Deus faz para ficar mais forte a pregação? Fica em silêncio. Pronto, fica em silêncio. Então por que Deus está em silêncio? Chamando a atenção de alguns que ainda buscam por justiça. Tópico 2.3, oração como via de intimidade com Deus. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus não fizera nada. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza, torre de vigia, para aguardar uma resposta de Deus. E agora, em oração, abre aspas, por-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que me dirá o Senhor, fecha aspas. Palavras de Abacuque. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente o profeta supera seu estado de perplexidade e angústia e toma uma decisão que de fato pode mudar todo aquele quadro de expectativa não correspondida. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a aguardar a promessa com esperança, mesmo que ainda demore. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento da sua parte chegasse. É claro que Abacuque não teve esse entendimento que você tem hoje e que eu tenho. Ele não estava reclamando que os judeus, que era forte demais, estavam oprimindo os mais fracos. Ele não estava reclamando que o povo não ouvia mais a Deus. Não tinha outra forma de Deus libertar o povo da ruína, o povo pobre da miséria. Não teria como esse povo ser liberto se um mais forte invadisse a casa daquele valente ali, o manietasse e o levasse cativo. Não era o que Abacuque queria? Que o povo ficasse em paz? Então Deus estava preparando como se fosse uma polícia, né? Um exército mais forte e poderoso para entrar, pegar os miliantes judaicos ali, amarrar e levar cativo. E deixar o povo viver em paz. Não foi assim que aconteceu? Quando eles foram levados cativos na primeira leva, não ficaram os pobres, não ficaram os necessitados, não ficaram os inválidos? Pronto, agora a terra era toda do povo. É que Deus, irmãos, começou a responder à oração de Abacuque, e Abacuque não estava conseguindo entender. Às vezes na minha vida é assim, na sua também. Deus começa a responder a oração, e aí a gente começa a reclamar. Até na vinda para cá, no carro, eu estava falando sobre um assunto X com a minha esposa. Vida, acontece assim, assim, assim comigo, está assim, assim. Ela falou, mas não é assim que você orava? Não era assim que você pedia? Pronto, aconteceu. Está igualzinho, irmão, mesma coisinha.
muitas vezes Deus responde, começa a responder, e a gente fica meio perdido. E agora? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus está respondendo. Olha só o que Deus fez. Trouxe um valente, mais valente do que os valentes de Israel. E resolveu o problema de Abacuque, assim, ó. Um sopro. No hálito do Senhor mudou tudo. No hálito do Senhor mudou tudo, 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 tudo. Irmãos, quando Deus sopra, muda tudo. Quando Ele chega, muda tudo. Deus é bom. Jesus é maravilhoso. Enquanto Ele não chega, conforme um comentarista nos ensinou aqui, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre Ele. Tópico 3. Abacuque para hoje. Embora inicialmente Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que o fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. Abacuque aprendeu lições que o fizeram ressignificar seu relacionamento com Deus. Irmão Emerson, essa palavra ressignificar é nova, né? De uns dias para cá que ela começou a surgir. Né? Pessoas passam por traumas e não conseguem vencer o trauma. Aí os psicólogos descobriram, não, vamos trazer um novo significado. Vamos ressignificar isso. Você pode, por exemplo, criar uma ONG e ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema que você passou a superar. Você já viu isso por em algum lugar, irmão? Tenho certeza que já. E aqui o comentarista super moderninho diz o seguinte: Abacuque aprendeu a ressignificar. Você já aprendeu a ressignificar, irmão? Quando vem a luta e a aprovação, você já aprendeu a dar um significado para essa luta? Porque crente não enfrenta problema, né? Crente não é acometido de problema, não. Crente passa luta, passa prova. O povo do mundo se mete em problema, em vendaval. Nós não. Nós enfrentamos luta, irmão. Pode ser o que for, é luta. Né? Um pneu furou, não tem dinheiro para arrumar o pneu do carro, é luta. Não tem como abastecer, é luta. Foi mandado embora do emprego, não é perseguição, não é nada, é só luta. Tudo é luta. O Senhor recolhe um ente querido nosso. Não é o ciclo da vida dando continuidade, não é luta. Deus preparou a luta. Para nós tudo é luta e nós vence tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Tópico 3.1. Contentamento apesar do sofrimento. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que o que, irmãos? Ainda que a figueira não floresça. Eita, tem um hino bonito por aí que fala isso, né? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que falta fruto na vide. Irmão, isso é um juramento, hein? É igual casamento, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Às vezes servir a Deus na bonança, né, é bom demais, né, irmã Kelly? Mas quando vem o aperto, e agora? É bom demais também. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 18. Eis aí a receita: alegria no Senhor e louvor a Deus. Olhar para Deus e não para a circunstância é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. Olhar para Deus e não para a circunstância. Irmão, não é fácil. Você vê a circunstância do lado e olhar para cima. Mas dá para fazer. Vai tentando, vai se esforçando.
até a vitória chegar, irmão. De repente a vitória chega e para você do nada as coisas mudam e Deus nos abençoa. Tópico 3.2, Cântico de Abacuque. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu com Jó. O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e sua manutenção ao longo dos anos. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Nada do que ele quis aconteceu no primeiro momento, mas Deus foi trabalhando e a oração dele foi respondida por completo. Tópico 3.3. O justo viverá da sua fé. Abre aspas. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Duas características importantes se encontram nessa declaração. A primeira é que o soberbo confia em si, e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da confiança no Senhor. Tópico 3.3, o comentarista cita a Bíblia onde lá está escrito e diz assim: eis que a sua alma se incha. Ou seja, isso aqui é o injusto confiando em si mesmo. Mas o justo que confia no Senhor viverá pela fé. Amados irmãos, vamos para o motivo de oração de hoje. Motivo de oração: ore a Deus pedindo para olhar para Ele e não para as circunstâncias. Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste motivo de oração de hoje, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos dê a força para olharmos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nossa esperança esteja fincada na Tua promessa, na crença de que a Tua presença está do nosso lado, mesmo que às vezes em silêncio, nos ensinando pela pedagogia que o Senhor mesmo escolhe, segundo a Sua boa vontade. Nos ajude a compreender, Senhor, nos ajude a dar um novo significado para tudo aquilo que o Senhor permite que venha sobre nossa vida. Amém. Deus abençoe.